Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus ilumine os seus caminhos. Bom, nós estamos aqui gravando mais um vídeo e domingo agora nós falamos sobre a pesca maravilhosa. É um texto muito conhecido, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia rapidinho, é Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Essa pesca, na verdade, ela não era uma pesca maravilhosa, era uma pesca fracassada. Era uma pesca frustrada, mas ela se tornou maravilhosa quando Jesus entrou naquele barco. Onde Jesus entra, então tudo é transformado. A gente lê aqui o texto, vamos tirar aqui algum ensinamento desse texto. Diz assim, olha só. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Você vê que a gente já começa aqui no texto aprendendo o valor que as pessoas davam à palavra de Deus. Hoje em dia muitas pessoas desprezam. Você chama alguém para ouvir a palavra, para aprender, para entender acerca das coisas de Deus, e muitas das vezes a pessoa não dá a devida importância. E aí no versículo 2 fala assim, ó, então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Um desses barcos era o de Pedro. Pedro, que havia trabalhado toda a noite, com certeza estava ali cansado, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente abatido, porque quem trabalha quer resultado. Quem trabalha quer colher os frutos do seu trabalho. E Pedro estava ali com o barco vazio, com o barco vazio. E diz assim, olha só, os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então, ali Jesus usou o barco de Pedro para pregar a palavra. Não tinha microfone, não tinha caixa de som. Então o Senhor Jesus, ele usava de estratégias para pregar a multidão. Normalmente ele se posicionava aonde o vento era favorável para levar a sua voz, procurava estar em um lugar mais alto. Então ele pediu que afastasse um pouquinho. Eu imagino as pessoas ali na beira da praia e Jesus ensinando, falando, pregando acerca das coisas do reino de Deus. A Bíblia fala que quando ele acabou de falar, no versículo 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lance as redes para vocês pescar. E em resposta Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aqui está o segredo, tá, pessoal? Aqui está o segredo de uma vida abençoada. Aqui está o segredo, né? Você que deseja resultado na sua vida, você que quer uma pesca maravilhosa. Você sabe que Pedro, ele era um pescador profissional. E aqui nós temos algumas coisas para falar, porque Pedro já estava cansado, as redes já estavam lavadas, né? Ele havia trabalhado a noite toda. Ele poderia falar, Jesus, eu estou cansado. E outra coisa, a melhor hora já passou. Todo pescador sabe que o melhor momento é a noite. As pessoas estavam ali na beira da praia fazendo barulho. Todo mundo sabe que isso não é bom para a pescaria. E outra coisa, as redes já estavam lavadas. Ele poderia ignorar a direção e a orientação de Jesus Cristo. Mas Deus, de Gênesis a Apocalipse, sempre trabalhou com a obediência. Aonde não tem obediência, não tem bênção, não tem milagre, não tem resposta. Ele falou sob a tua palavra, ou seja, ele tirou fora a sua experiência como um pescador, não é mais o meu barco bom, não é mais a minha rede, não é mais a minha experiência, a minha vivência aqui como um pescador, nada disso. Ele falou, agora é sob a tua palavra.
não é mais a força do meu braço, não é mais a capacidade humana. E quando ele assim o fez, o texto diz que ele apanhou grandes quantidades de peixe. E as redes dele não deram conta. Diz aqui, ó, e as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Ou seja, o barco quase foi a pique, quase afundou de tanto peixe que Pedro pescou. Tanto peixe. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você, o Senhor, a Senhora, vai ter uma pesca maravilhosa. Sabe, no seu trabalho, no seu empreendimento, naquilo que você faz. E não só no quesito financeiro, mas que o seu casamento, a sua família, a sua casa, que coisas maravilhosas venham a acontecer. E nós vamos orar por isso, por isso. Feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio que aonde o Senhor entra, coisas maravilhosas acontecem. Meu Deus, Pedro estava ali, frustrado, fracassado. Naquela noite não havia apanhado nada, mesmo depois de tanto trabalho, tanto labor. E quantas são as pessoas que têm trabalhado, lutado, e o resultado é pífio, o resultado é zero. Mas eu estendo as minhas mãos e declaro em nome de Jesus que essa pessoa tenha uma pesca maravilhosa, um resultado maravilhoso na vida dela. E você que crê, diga que assim seja. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Você que crê na bênção dessa oração e no cumprimento dessa promessa, dessa palavra na sua vida, digite amém nos comentários, curte aí, compartilha, nos ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus e seja abençoado, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe, vamos em frente.